Olá, boa noite para você que se liga na TV daqui no Instagram. Live TV daqui especial hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. Vamos conversar com o Clodoaldo Lacerda. Ele vai contar para a gente sobre a sua história, a sua trajetória até aqui. Ele já entrou, é só você fazer o convite, Clodoaldo, para a gente começar esse bate-papo, falando aí um pouco sobre a história dele, sobre todo o seu conhecimento. Você pode fazer o convite, Clodoaldo, que a gente aceita. Uma ótima noite para todos. Vou fazer o convite, Clodoaldo. Você faça o convite aí, a gente aceita aqui. Clodoaldo. Já. Muito Clodoaldo, bem, tudo bem, Clodoaldo? Tudo bem? Ótima noite para você. olá Roberto, boa noite, tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Espero que você também esteja bem, uma noite mais suave do ponto de vista da temperatura, não está tão frio assim, né? Mas graças a Deus está tudo bem, tudo jóia. É um prazer estar aqui com você, né? E o seu público, né, da TV daqui, para a gente poder fazer um bate-papo aqui, conversar um pouco, né? À sua disposição, meu jovem. Tá certo, Clodoaldo. Gostaria que você contasse um pouco da sua história, quando você começou na empresa que você trabalha até hoje. Como é que foi lá no início, você ainda jovem, o que que você pensava, qual era a sua ambição naquela época quando você iniciou a Marluvas? Como é que foi a sua história, um pouquinho da sua história? Então, Roberto, é um prazer poder falar um pouquinho da minha história. Primeiro que, assim, é interessante essa sua abordagem, né? Essa sua pergunta no que diz respeito aí à questão dos sonhos, né? Porque até hoje eu não paro de sonhar, né? Sexta-feira, se Deus me permitir, vou fazer 50 anos de idade e ainda acho que tem muita coisa para realizar nesse mundo, ainda tem uma missão, um propósito muito incrível para realizar. Mas eu entrei na Marluvas em 1984. Na verdade, eu fui registrado oficialmente dia 1º de março de 1984, ou seja, fizeram um ano passado, do ponto de vista do registro, uma ficha de carteira, eu completei 35 anos de contribuição para o INSS. Eu brinco para muitos alunos meus que eu tenho mais tempo de INSS pago que eles têm de idade. Então, esse é um ponto interessante. Mas eu entrei na Marluvas em 84, mas na verdade eu não comecei a trabalhar em 1984. Na verdade, em função da gente ter vindo de uma família bastante humilde, muito batalhadora, né, necessária, na verdade, naquela época, né? Então, na verdade, a gente precisava muito de começar a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Na minha época, não sei se você se recorda, nós tínhamos já então a fábrica de bolsa Jacira, e eles faziam, a gente levava para casa esteirinha, a gente tecia esteira, que depois viraria bolsa de esteira, né? E essa bolsa, a gente começou a trabalhar lá. Com esse dinheiro das bolsas que a gente fazia, recebia semanalmente, a gente já comprava já roupa, já tinha compromisso, já tinha responsabilidades. Isso com 7, 8 anos de idade. Mas na Marluvas, quando eu entrei em 84, registrado oficialmente, em 1º de março, e a empresa, na verdade, tinha dois setores. Um setor que produzia calçados com solado de pneu e outro que produzia calçados com solado, a gente chama de injetado, que eles eram de PVC, na verdade. Trabalhando lá na empresa com solados de pneu, eu comecei primeiro, eu lixava solado mentira, eu passava cola no calçado, né, e um amigo meu, nós entramos no mesmo dia, nosso vizinho, que já partiu, já faleceu, né, o caso do Marcos Antônio da Silva Alves, você se lembra dele, irmão da Maria, do Peão, nós começamos a trabalhar juntinhos, e eu passava cola no calçado e ele passava cola no solado. E mais à frente tinha uma máquina, o Zé da Costa trabalhava nessa máquina, e ele prensava o solado no calçado, informado, e mais à frente o pessoal ia, a gente falava, na verdade, eles iam pontear, blaquear, na verdade, o solado no calçado. Então a ideia nossa
nesse momento eu trabalhei nesse setor pouco tempo, depois eu fui para outra área da empresa, eu fui lixar montagem de calçados. Tendo lixado montagem de calçados, eu fui para uma área de pregar calcanheira e eu fiquei na produção da empresa 3 anos. Que é interessante lembrar desses 3 anos, além, é claro, de ter trabalhado no setor fabril da empresa, ter contribuído para a empresa, eu trabalho no setor de solado lá de pneu, como eu falei, né? Mas o que eu lembro muito, são 2 fatos interessantes, quando eu tinha a possibilidade, eu entrei na empresa, eu tinha 14 anos, eu estava no equivalente àquela 8ª série, né? Hoje eles chamam de 9º ano, que era o último ano do ensino fundamental, e eu estava na 8ª série, eu trabalhava à noite, estudava de dia. Então, algumas coisas que eu lembro que era interessante, eu tinha um encarregado, ele conhecido aqui dois como Marquinho da Filó, ele já faleceu, né? Ele é pai do Rafael, que é goleiro foi goleiro do Orense há muito tempo, e ele tinha um carinho muito grande por mim. Toda vez que eu falava que eu tinha prova, ele deixava eu ir para casa mais cedo para estudar. Então eu estudava para a prova, e era interessante que além de estudar, né, na fábrica, quando eu trabalhava na esteira, né, a linha de montagem, para quem não conhece, na fábrica constrói o calçado, mas ninguém é sapateiro, cada um faz um pedacinho, então tem uma esteira, cada um faz uma etapa. Então você adiantava a esteira, e dava sequência, eu adiantava a esteira e eu lia livro, estudava para a prova. Eu lembro de 2 livros que eu li durante o período que eu estudava. Um chama, né, o livro, ele morreu, o livro é uma obra eterna, é do Ganimedes José, Meu Nome é Esperança. E outro livro que eu li, que eu gostava muito, chamava Olhar os Livros do Campo, do Érico Veríssimo. Todos os 2 livros eu li para fazer trabalho da escola. Então eu li na esteira, o do Érico Veríssimo, para você ter uma ideia, Olhar os Livros do Campo, ele tinha 390 páginas. Era um livro muito grosso e eu consegui, trabalhando, ler esse livro. Então são 2 fatos importantes, né? Mas vou te falar uma verdade, Roberto. Eu não lembro direito, isso há 35 anos atrás, quais eram os meus sonhos. Mas eu sempre pensei que eu tinha que crescer, que eu tinha que evoluir, né, vamos assim dizer, do ponto de vista do trabalho. Então, o que acontece? Eu lembro quando eu terminei a 8ª série, eu fui fazer o ensino médio, e a gente ganhava pouco na fábrica, e o colégio aqui em Dores era pago, e aí eu não tinha opção, eu tinha que fazer ou contabilidade ou magistério, porque eu não sabia que mais à frente eu ia conseguir trabalhar. Então, o que acontece? No que eu fui fazer contabilidade, eu fui fazer, chamava primeiro ano básico. Eu lembro que o meu pai teve que ir atrás do diretor da escola para poder pedir ele uma bolsa para ele poder estudar, porque não tinha condições de pagar a escola, mesmo sendo ensino médio. E na época a escola não quis dar bolsa, deu um trabalho, só que a escola tinha um convênio com a Marluvas, para o pessoal que estudava da antiga quinta ou 8ª. E aí o meu pai foi atrás do Denilton, hoje ele é o diretor-geral da Marluvas, onde eu trabalho, sou diretor de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, e o Denilton fez uma intervenção, né, vamos assim dizer, junto ao colégio, eles me conseguiram uma bolsa de 50% do valor que tinha que pagar, no recordo do valor, e aí eu fui estudar com base nessa bolsa de 50%. Mas outro fato interessante, que aí eu fiquei na Marluvas de 84 a 87. Em 87, eu tenho um primo meu, ele trabalha comigo hoje na Marluvas, que é o Gilmar Teixeira, e ele falou que no banco tinha uma vaga para contínuo, se eu queria trabalhar. Era indicação, contínuo, era office boy, né, e fazer limpeza da agência, e eu fui trabalhar no banco. Me convidou, fui lá, fiz os testes das provas e fui trabalhar no banco. E nisso eu estava no 3º ano de contabilidade, porque quando eu cheguei no segundo ano de contabilidade, terminei o primeiro ano básico, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu sabia, e aí talvez tenha a ver com o sonho, que eu queria trabalhar no escritório. Como eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, naquela época não tinha faculdade federal como tem hoje, eu resolvi fazer um curso técnico, porque eu acreditava que no curso técnico eu teria condições de já ter uma formação. E eu não tinha nem noção que era contabilidade. E aí eu fui fazer contabilidade. E no segundo ano da contabilidade, o colégio cortou metade da bolsa que eu tinha, então eu passei a ganhar 25% só da ajuda da bolsa. E aí foi interessante, porque estudei bastante, naquele ano eu tirei primeiro lugar da turma, e aí eu ganhei uma bolsa integral de 100%, que era a regra para estudar o 3º ano, sabe? E aí eu fui fazer contabilidade, fazer o 3º ano, e no 3º ano eu consegui ter esse rendimento, vamos assim dizer. E aí eu entrei no banco, e aí eu já podia fazer faculdade, porque o banco pagava um salário melhor, mas eu comecei como office boy, trabalhei 9 anos no banco, o banco me deu uma bolsa de 60%, e eu fiz primeira faculdade de Medicina e Ciências Contábeis na Unipac. Formei com 23 anos, era bem novo, terminei, aí eu continuei trabalhando no banco, e aí quando eu peguei,
quando eu formei em 2003 na faculdade, o colégio, o Tony do Prachete era o diretor do colégio, me chamou para dar aula no colégio. E aí começou a minha veia acadêmica, né, que é uma coisa que eu nunca estudei para ser professor, não sou formado em metodologia, nem didática, mas eu aprendi com os meus mestres, com os meus professores, como dar aula. E eu fui dar aula aqui em Dores no curso técnico. Dei aula em Dores no curso técnico 6 anos. Paralelo a isso, eu trabalhava no banco, aí em 95 o banco fechou em Dores. No banco eu comecei como contínuo, virei escriturário, trabalhei no caixa, depois virei uma função chamada procurador, uma espécie de supervisor administrativo, vamos assim dizer, para facilitar o nome, era procurador, porque assinava uma procuração, eu podia assinar em nome do banco. Trabalhando no banco durante 9 anos, fui para Juiz de Fora, o banco fechou em Dores, saí do colégio, saí de Dores, só que aí o banco me demitiu em 96, aí eu tive que retornar de Juiz de Fora, o colégio me chamou para dar aula, de novo, eu voltei para dar aula no colégio, e na época o prefeito era o Zé Maria, o Bigode, e antes de eu sair do banco em abril de 96, aí que em Dores ia ter um concurso para recenseador, para fazer censo, como o governo contrata de 10 em 10 anos. E eu comecei a estudar para fazer o censo, fui estudar e eu estudei com um grupo de amigos, aí eu passei. E aí, quando eu ia tomar posse, para poder virar recenseador, o Zé Maria me chamou para trabalhar com ele na prefeitura. Eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde, eu falei com ele na época, olha, eu não sei se é secretário de Saúde, muito menos trabalhar no censo. O seu trabalho é garantia até o final do ano, porque ele era prefeito naquele ano ia ter eleição, de fato, depois ele perdeu, o candidato dele perdeu a eleição. E eu trabalhava no colégio, ele me convidou para voltar para o colégio, trabalhava na prefeitura secretária de saúde, e aí acertamos a questão financeira, e aí nesse mesmo ano de 96, em outubro, o Denilton me procurou, ele era o diretor administrativo financeiro da empresa, mais uma vez ele apareceu e me convidou para trabalhar com ele. Mas o fato era interessante, porque eu trabalhava na prefeitura, e a eleição ia sendo tipo no domingo, dia 3 de outubro, eu não lembro a data. E o Denilton me chamou na segunda anterior e me deu prazo para responder para ele até na sexta, que era a véspera da eleição. Né? E eu fiquei meio encafifado, aceitava, estava aprendendo a ser secretário de saúde, falo que trabalhar na área pública é um desafio muito grande, mas eu aceitei, fui trabalhar com ele na área de saúde, aí o Denilton me chamou, aceitei, e no domingo teve eleição, o candidato do prefeito perdeu, e na segunda-feira eu comecei na Marluvas, até coincidiu, e aí lá eu comecei uma trajetória interessante, Roberto. Nesse período também, enquanto eu dava aula no colégio e trabalhava no banco, eu fiz uma pós também de auditoria e contabilidade financeira, em Juiz de Fora, na Chá do Sobrinho. Em 96 eu voltei para Marluvas, fui ser analista de crédito e cobrança, trabalhei 3 anos na área financeira, cheguei a ser gerente financeiro da empresa, e aí depois de trabalhar na área financeira da empresa, eu assumi um desafio novo, que era implantar a gestão da qualidade. Paralelo a isso, quando terminou a prefeitura, acabou o curso do ensino médio, eu voltei para a faculdade e fui fazer economia. Então, em 2000, eu assumi a área de qualidade na empresa e comecei uma nova faculdade que eu fiz economia. Fiquei 5 anos na faculdade, formei em ciências econômicas também na Federal. Paralelo a isso, eu trabalhei na área de qualidade da empresa, assumi meio ambiente da empresa, assumi recursos humanos da empresa, provisoriamente. Em 2007, eu fui convidado para a assessoria e diretoria da empresa, e a partir de 2008 eu fui oficializado como diretor da empresa. E estou na diretoria da empresa tem 12 anos, tendo ficado 4 anos na área administrativa financeira, 4 anos na área de controladoria, e hoje eu estou na área de pessoas e recursos humanos. Paralelo a isso, depois eu fiz um curso de outra pós em contabilidade tributária, fiz um MBA em gestão tributária, e quando eu vim para a área de qualidade não, que eu fiz agora para a área de pessoas, eu fiz uma nova formação no IBC, e fiz um MBA em gestão de pessoas com coach. E paralelo a isso, eu fiz um mestrado de administração, e ligado ao mestrado de administração, eu fui dar aula na faculdade. Eu dei aula no Unipitã direto no curso de graduação durante 9 anos, de 2008 até agora, até 2016, quando eu pedi licença, tenho vínculo ainda, recentemente dei aula no APOS, dei aula em pós em Divinópolis, também na FACED, dei aula na Unilavras, no Centro Universitário de Lavras, em Lavras, dei aula também na Unipac Barbacena algumas vezes, já dei aula também no ICAP, em Lafayette, São João do Rei, sempre curso de especialização, curso de pós-graduação. Então, assim, resumindo, basicamente, essa é a minha trajetória. Só que lá atrás, quando eu tinha 14 anos, Roberto, a única coisa que eu queria era arrumar um trabalho no escritório para eu poder ter um ganho melhor,
ter uma qualidade de vida, de trabalho, eu acreditava que era melhor do que na produção da empresa, para ter uma melhoria, mas não tinha, assim, grandes sonhos, falar contigo, eu vou trabalhar na empresa, vou ser diretor. Eu trabalhei muito, estudei muito, e tudo que eu cheguei, eu conquistei a partir de todo esse processo de formação. Uma coisa que eu falo para todo mundo, tá, Roberto? É uma coisa que eu deixo muito claro. A gente só consegue liberdade financeira se a gente tiver conhecimento. A gente só tem conhecimento se você dispõe a estudar. Então tem que dedicar, tem que transpirar. Eu falo que tudo na vida da gente, 10% é inspiração. Aquilo que é dom, aquilo que vem com você do berço, que você nasceu, vem na sua genética. 90% é transpiração, é suor. Se você não suar, não dedicar, não trabalhar, não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, a verdade, eu não tinha sonho, mas em função da minha dedicação, as coisas foram acontecendo, como até hoje ainda acontecem na minha vida, meu jovem. Clodoaldo, qual que é a importância da família para você lá no início, né? Como é que era a família, como que o pessoal te via e como que eles falavam para você, já que você é uma pessoa que começou de baixo, foi crescendo, hoje você é diretor de uma empresa, da maior empresa de calçados da América Latina, mas que não perde o pé no chão, né? A Marluz, a gente sabe que é uma empresa altamente sólida na questão de funcionários, na tratativa com funcionários, com os clientes, e até, a gente pode se dizer, né, o presidente da Marluz é uma pessoa altamente tranquila e altamente pé no chão. Então, qual a importância da família e essa alma, a grandeza de uma empresa está na grandeza dos seus funcionários também. A gente separando um pouquinho aí, a partir da sua provocação, da sua colocação, primeiro tratar da família num âmbito bem pessoal. Para mim, a minha família, ela é responsável, vamos assim dizer, e grande incentivadora e grande apoiadora da minha vida. A minha mãe, minha saudosa mãe, Dona Nadir, esse ano fez agora, de 1º de junho, 16 anos, né? Eu brinco que ela partiu para a glória, né? Que ela foi morar com Deus. E a minha mãe sempre teve vontade, né, de estudar. Sempre teve vontade de estudar. E a minha mãe nunca pôde estudar. A minha mãe, ela vem de uma época que a situação ainda era muito mais crítica, muito pior. A minha mãe não tinha mãe, a mãe dela faleceu, ela tinha 5 anos de idade. E aí quem criou ela praticamente foi o meu avô, Constantino. Todo mundo de Dores conhece ele pelas maldades que ele fazia, né? Constantino não era fácil, mas a minha mãe foi criada praticamente por ele, e essa maldade, esse jeito brincalhão dele era muitas coisas. Ele também, às vezes, não deixava, né, não fazia as coisas. Ele prometeu à minha mãe, por exemplo, segundo ela me contava, diversas vezes que ela ia estudar, né, tanto é que a minha mãe sempre orgulhava que a turma dela, que estudou com ela no primário, são pessoas que hoje em Dores têm certo status, o Babal, na época o Baixinho, o Mauro Dentista, então sempre pessoas que cresceram, tiveram a oportunidade de estudar e evoluir. A minha mãe, ela era dessa turma, ela queria também ter estudado. Uma vez meu avô prometeu que ela ia estudar, se ela ajudasse ele a montar, meu avô tinha uma olaria, né, fazia tijolos, se ela ajudasse ele, ela ajudava muito, ela ajudava a montar, para queimar os tijolos, fazer aquelas pilhas, e ele não cumpriu. Depois ele falou que se ela ajudasse ele a montar um açougue, que ela ia estudar. Aí ela ajudou a montar um açougue, pegava a vaca, ela tinha marca, inclusive, de chifrada no braço de vaca que chifrou ela. E ela ajudou ele a montar açougue, trabalhou muito a vida inteira no açougue, e ele nunca deixou ela estudar. Ele sempre priorizou os meninos, como ele falava, os homens, para estudar. Naquela época tinha uma cultura mais machista, né? Então, uma das coisas que era interessante em relação à minha formação, porque tanto minha mãe como meu pai sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. Meu pai, igual eu falei, ele calçou a cara, foi lá na escola, pediu, então, o presidente, o diretor, na época, responsável pela escola, para me ajudar, para dar bolsa, porque não tinha condições, eles eram, inclusive, correligionários políticos, e o cara não ajudou, ainda, sei lá, ainda brigou com meu pai, ralhou com ele ainda, ou seja, meu pai calçou a cara, fez lá, quis dar apoio e não teve apoio. Então, assim, a minha família é muito importante na minha vida. Eu falo que uma das coisas mais importantes eu faço, todo dia eu tenho um compromisso com Deus e com Nossa Senhora dentro da minha fé, e diariamente eu rezo um rosário. E uma das coisas que todo dia eu coloco no rosário é a intenção dos meus familiares vivos, mas principalmente dos mortos, não só a minha mãe e meu sobrinho que já faleceram, mas outros familiares que foram responsáveis por eu estar aqui hoje. Eu falo, Roberto, que uma coisa que é importante, a gente precisa honrar
e respeitar a nossa família, porque ela é fruto daquilo que nós somos hoje. Nós somos, aliás, desculpa, fruto do que a nossa família é hoje. E se não fossem os nossos familiares, nós não estaríamos aqui. Então a gente precisa honrar os nossos familiares, respeitar a nossa história. E eu falo com todo mundo, se eu pudesse repetir tudo que eu fiz na minha vida para chegar onde eu cheguei, eu faria exatamente tudo que eu fiz. Os erros, os acertos, tudo. Porque eu hoje sou fruto de tudo que eu construí ao longo da minha vida. Então a gente precisa também honrar a nossa história, honrar os nossos pais, honrar o nosso... Independente. Porque se eles não existissem, nós não existiríamos. Independente se são bons, são ruins, são falhos. Então, para mim, minha família é tudo. Desde que a minha mãe faleceu nesses 16 anos, a gente tem empenhado, infelizmente agora com a pandemia não tem sido possível, no mínimo 3 vezes por ano eu reúno com minhas 3 irmãs, com meus cunhados, com meus sobrinhos, com meu pai, com a esposa dele atual, que por coincidência é sua tia, né, que a gente respeita e combina muito bem. Então a gente, pelo menos no dia dos pais, que é em agosto, no Natal, que é em dezembro, e no dia do aniversário do meu pai, que é abril, por coincidência do destino, coincide ser de 4 em 4 meses, pelo menos isso a gente propicia, faz um churrasco ainda em família, para celebrar, porque as dificuldades todos eles tiveram presente. Só meu pai, só minha mãe sabe o que era, né? Você chega em casa para almoçar, tinha comida, graças a Deus, mas você tinha que regrar, limitar, né? A minha mãe, uma coisa importante que eu lembro da história dela, ela contava pra gente, quando ela e meu pai compraram a casa, que hoje eu moro com a minha irmã, lá no Alto da Caixa d'Água, né? Hoje eu não estou lá, estou aqui na outra casa que eu tenho, mas é que a gente mora lá, a minha mãe, o dinheiro do meu pai todinho ia para pagar a prestação da casa. E o dinheiro da minha mãe era que usava para colocar comida em casa. Como no início lá em casa não tinha energia elétrica, esse é um ponto importante, o que a minha mãe fazia? Minha mãe pegava a máquina e colocava debaixo do poste, em frente à casa, praticamente, um pouquinho abaixo, em frente à dica ali, Adriana, e pespontava ali. Então, assim, como que eu não vou honrar, como que eu não vou respeitar uma família dessa que deu sangue, né? Claro que cada um tem um destino, a minha irmã mais velha estudou até um certo período, estudou até quase concluiu o magistério, não quis concluir, e a minha irmã mais nova, a Mila, que é uma figuraça, mora comigo, não quis estudar, ela brinca que prefere uma calcinha furada a um livro, mas é um jeito de ser. Mas, por exemplo, a minha irmã Érica, que eu vi que ela entrou aqui na live, acredito que ela esteja aqui ainda, ela, por exemplo, foi formada em faculdade também, tem formada em letra, tem pós-graduação, é professora do colégio que há mais de 20 anos, uma pessoa respeitada na área de gramática, na área de português, que quis estudar. Então, todo dentro das nossas limitações, Roberto, nossas dificuldades, nós só estudamos porque nossos pais ajudaram, nem que seja para colocar, né, comida em casa, vamos assim dizer. Então, o que a gente pensa, eu pelo menos, eu procuro, apesar dos meus defeitos, que eu também não sou perfeito, apesar das minhas limitações, eu procuro até hoje honrar, né, e respeitar a minha história e a minha família, porque foi graças aos esforços de cada um deles individualmente que permitiu que eu chegasse onde eu cheguei. Igual eu falei, às vezes a gente erra, a gente peca, ninguém é perfeito, mas dentro que eu posso, de alguma forma, recompensar ou ajudar qualquer um das minhas irmãs, dos meus cunhados, meus sobrinhos, do meu pai, eu faço. Minha mãe não está mais aqui, nem meu sobrinho, que morou, fez uma história linda com a gente também. Mas, para mim, Roberto, família é tudo. Graças à minha família, que começou lá dentro das suas limitações, né? Recentemente, algum tempo atrás, a Marluva celebrava aniversário. Acho que foi quando ela fez 45 anos. E a gente fez alguns vídeos lá, a celebração. E eu falava no vídeo que eu fui convidado a falar que esses 45 anos eu tinha de Marluvas, porque na verdade meu pai trabalhou desde a fundação da Marluvas, é um outro dado importante, né? Como é que as coisas eram? Meu pai sempre foi sapateiro e ele era picador, picava, né, na faca, couro para fazer. E ele era funcionário do Vicentinho, o Vicente que já faleceu, tá, o Vicentinho, né, pai do Anderson, do Heiverson, meu pai era picador dele. E o Marcelo montou a fábrica, né, o Marcelo juntou todos os sapateiros e montou uma fábrica de sapato, né, de botina. E o Marcelo pegou meu pai emprestado com o Vicentinho. Eu bem que ele pegou ele emprestado e nunca mais devolveu. E meu pai foi trabalhar com ele, cedido pelo Vicentinho. Então meu pai praticamente trabalhou todo o início da Marluvas. Depois eu trabalhei, inclusive é importante, quando eu trabalhei em 84 na Marluvas que eu entrei, Roberto, teve um período que trabalhava nós 5 lá em casa, com a questão da minha mãe. Trabalhava eu, meu pai e as minhas 3 irmãs. A gente acordava 15 para 5 da manhã, porque começava a sair, e aquela fila, eu, meu pai e minhas irmãs seguindo, igual uma fileirinha assim, fila indiana e não trabalhar. Então, por isso que eu falo assim, para mim a família é um marco importante. E repito, faria tudo que eu tinha que fizesse fazer, eu faria novamente para chegar onde eu cheguei.
Porque toda a história que a gente constrói, que a gente respeita, é a história que é feita nossa. É muito legal os livros de história falar sobre tudo. Mas a sua história, a história de todos nós, que permite-nos ser o que nós somos ou quem nós somos. Então, para mim, família é tudo. Família é importante, família é necessária, família é base, né? E a gente honra e deve honrar sempre os nossos familiares e a nossa própria história, porque é ela que nos trouxe aqui. E eu repito, se eu pudesse voltar atrás, lá quando eu tinha, sei lá, nasci, e Deus falasse comigo só, Clodoaldo, você vai chegar lá no final da sua vida assim, mas você vai acontecer isso, vai viver aquilo, aquilo outro. Os defeitos, os percalços, os tombos que eu vou ter, mas vai chegar lá na frente. O que você diz? Eu falo, eu quero repetir exatamente tudo que eu refleti. Porque a gente, Roberto, hoje na idade, nós somos fruto da maturidade. Nós somos fruto de tudo aquilo que nós construímos na nossa história. Tudo, né? Eu falo que a história diz daquilo que nós somos, e nós somos fruto daquilo que nós construímos através da história que nos é chegada. E a minha história não começou comigo, ela começou com meu pai, com minha mãe, na verdade começou com meus avós, começou com meus bisavós, porque todo esse processo é que chegou aonde a gente chegou. Então é por isso que a gente é. Então, para mim, família é tudo, meu jovem, é tudo. Clodoaldo, a pergunta, você que praticamente começou no Marluvas, e você vê hoje, do tamanho que ela está, todo o trabalho que foi feito, pessoas, mentes, funcionários, cada um contribuiu para que a Marluva se tornasse uma gigante. Como que você vê hoje uma firma, uma empresa considerada a maior da América Latina em calçados de segurança, como que você vê uma empresa estruturada desse tamanho? E é claro que ela só chegou onde chegou porque tem pessoas, são pilares importantes que escreveram a história da Marluvas e continuam escrevendo, né? Ô, Roberto, você falou de família, né? A Marluvas é uma grande família. A Marluvas ainda é uma empresa familiar. Nós estamos vivendo um momento na empresa muito forte de transição, um momento de crescimento. A empresa ela tem crescido, né? Eu falo que de uma forma muito agressiva no mercado. Você falou da maior empresa da América Latina. Nós hoje, eu sou de uma época que a Marluvas produzia 2.000 pares de calçados por dia. O setor de pneu que eu trabalhava produzia 800, 900 pares. O setor de injetado 1.000, 1.100, eram 2.000 pares por dia. Hoje nós conseguimos entregar algo em torno de 40.000 pares de calçados por dia. Você vê que é um crescimento exponencial, né? Mesmo com toda essa história, todo esse tempo todo da empresa. Uma coisa que me orgulha muito de trabalhar na Marluvas, primeiro por ela ser familiar também, é uma história, né? Uma coisa que é interessante, nós temos até hoje o Marcelo, que é o fundador, é o nosso presidente, é o presidente executivo da empresa, ainda é o presidente do conselho da empresa, e o Marcelo, uma das coisas que ele sempre falava, eu já ouvi ele falar diversas vezes, é que ele não precisa ser bom, mas ele precisa cercar-se de pessoas boas. E o mérito que ele dá para a Marluvas está relacionado a isso. Ele fala que a Marluvas cresceu onde cresceu porque ela sempre teve pessoas qualificadas. E até hoje, principalmente nesse momento que eu trabalho na diretoria de pessoas da empresa, há 4 anos e meio, a gente vê quanto que a empresa investe na formação das pessoas. Nós temos programas muito fortes lá, como o PIEM, que é um programa de incentivo à educação, que a gente financia parte da formação de graduação das pessoas que trabalham lá, dá uma bolsa, um valor que ajuda. A gente tem programas de educação ambiental, nós temos um kit escolar que anualmente a gente entrega para os filhos dos nossos colaboradores, não é muito, mas é um caderno com lápis, que ajuda, impulsiona o pessoal a estudar. Então, formação é uma base muito, muito interessante. A empresa, ela de certa forma, ela contribui nessa formação das pessoas que compõem o quadro dela. Quando eu cheguei na Marluvas em 96, que eu voltei, né, da primeira época, eu trabalhava na produção, então eu não conhecia os meandros da empresa. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na produção em 96, que eu voltei para a Marluvas, eu era a 6ª pessoa que possuía diploma de curso superior. Nós tínhamos o Maurício Vasconcelos, na época era diretor comercial da empresa, o Denilton, que era o diretor administrativo financeiro, o Ricardo Tranqueira, que era o diretor industrial, tinha a Tereza Cristina, que era responsável pelo financeiro, e o Gilson, que trabalha comigo hoje na área de pessoas, que já era responsável pelo RH 5, tinha curso superior. Eu era a 6ª pessoa com curso superior quando eu entrei na Marluvas. Hoje nós temos, além de praticamente 90% do pessoal que trabalha na administrativa de curso superior, nas 10 fábricas, dentro da produção tem um monte de gente com curso superior esperando a oportunidade de ter vaga. A empresa tem promovido internamente as pessoas.
Então, o que eu acredito é que, primeiro, essa estrutura familiar da empresa, ela permitiu, até há pouco tempo atrás, que a empresa crescesse e desenvolvesse. Mas, primeiro, porque ela tem uma estrutura, um dono que valoriza as pessoas dentro da empresa. Você falou do Marcelo. Um ponto que é muito interessante ressaltar em relação ao Marcelo está relacionado, por exemplo, a um dado. Eu trabalhava no financeiro da empresa em 96 e uma coisa que eu falo isso até hoje, e é impressionante. Tinha época, como está acontecendo agora, as empresas agora, em função da pandemia do coronavírus, do Covid-19, estão passando situações financeiras difíceis. Estão passando situação complexa, porque as vendas caíram. Eu falo isso outro dia numa live, sábado, com o pessoal da faculdade. Todas as empresas estão passando situação difícil. Nós tivemos uma crise de coronavírus que ainda não cessou. Tem uma crise de pânico que tomou conta das pessoas. E uma crise econômica, que é o do pós-pânico, que a gente precisa cuidar disso, que é justamente a quebra dos empregos, a quebra da geração de emprego. Mas aí eu falava que uma das coisas que era interessante, lá em 96, quando eu trabalhei no financeiro diretamente com o Denilton e o Marcelo falando comigo, eles sempre recomendaram, Cláudio, do dia que não tiver dinheiro, vai acontecer de ter dinheiro, não ter dinheiro, porque você trabalhou no banco, o banco sempre tem dinheiro. Aqui tem dia que não tem dinheiro. Aí é o seguinte, nós temos algumas dívidas importantes com fornecedores que fornecem matéria-prima para a empresa trabalhar. Nós temos prestadores de serviço, nós temos o governo, né, que o governo, a gente paga impostos, né, nas 3 esferas, estadual, municipal e federal. Nós temos aí a questão também que envolve, além do governo e além dos fornecedores, nós temos a questão das pessoas, os funcionários da empresa. Dia de pagamento funcionário, se acabar o dinheiro, você faz o que você não paga o governo, não paga os fornecedores, não paga os prestadores de serviço, mas não deixa de pagar os funcionários da empresa. Essa é prioridade nossa. Arruma dinheiro, deixa de pagar banco. Então, assim, você vê que essa postura dele de ter essa preocupação com as pessoas não é nova. Desde que a empresa existe, ele tem essa preocupação. E é por isso que hoje nós temos aí aproximadamente 3 mil colaboradores da empresa que gostam de trabalhar na empresa. Nós temos um índice que a gente mede mensalmente de satisfação dos colaboradores com a empresa. Esse índice nosso, ele tem uma meta de 96, no último mês, só a título de registro, ele fechou em 96,4, ou seja, eu acredito, sabe, Roberto, falo isso, o Nelson Rodrigues tem uma frase que eu gosto muito, fala que toda unanimidade é burra, então aquilo que é 100% não tem que ser questionado. Né, o 0% também tem que ser questionado. Mas quando você tem um índice de satisfação interna das pessoas com o trabalho de 96, é um número bastante significativo. Claro que a gente não é 100%, claro que precisa melhorar, isso faz parte, mas é um número, é um dado importante, é um dado bem relevante. Então o que eu penso é que a empresa ela tem que procurar, através das suas políticas, né, valorizar a prata da casa, valorizar as pessoas, gerar promoção interna. É claro que se tiver gente fora no mercado, que é bom, quando a gente não tem gente com conhecimento, a gente vai trazer, é normal. A empresa passa, como eu falei com você, a gente durante 40 e tantos anos, a empresa é extremamente familiar. Hoje a gente vive um momento de transição profissional. Né, nós temos hoje um conselho de administração que rege as regras da empresa, profissional, respondendo legalmente pela empresa. O nosso presidente assumiu a presidência, como eu falei, do conselho da empresa. Nós temos hoje nosso como principal executivo, né, o nosso CEO, Chief Executive Officer, que é o Denilton, nosso diretor-geral, que está fazendo uma transição de carreira. A partir agora de outubro, ele deve ter uma cadeira, um assento no conselho. Então nós já temos um processo de transição com um novo diretor de operações que vai assumir o CEO, que é o Pedro Arcara, que está cuidando da empresa do ponto de vista dessa gestão. A grande parte dos diretores da empresa, nós somos convertidos em diretores estatutários com responsabilidade legal pela empresa. Então isso demonstra esse caminho de profissionalização que nós estamos pavimentando, para não só dar sustentação a esses 40 mil pares que a gente tem hoje de produção e de venda, mas também, sobretudo, para permitir ainda crescer mais. Hoje nós temos 10 unidades, né? Sendo que dessas 10 unidades, 9 são unidades Fabris que produzem, tem uma só em Campo Belo, que hoje a gente só comercializa luvas, que a gente voltou a mexer com luvas, até respeitando a nossa história, o nosso nome de Marluvas. Nós ficamos desde 76 sem mexer com luvas, e resolvemos pegar um outro modelo de luvas e vamos diversificar o nosso mercado. Então, assim, a empresa nasce, como eu falo, de uma visão extremamente familiar, mas ela evolui, Roberto, evolui no sentido profissional. Como isso deve acontecer com todas as pessoas, né? Você, comigo, né? O Cleiton aí da TV daqui, né, postou ali, ele foi office boy meu, né? O Cleiton tem uma história interessante dele como office boy, né? Ele só anotava as coisas para lembrar, para você ter uma ideia, né? Mas é uma figuraça. Então, assim, Roberto, o que a gente pensa, de certa forma, é isso, que o processo de evolução
das pessoas, o processo de evolução das organizações, eles acontecem em paralelo. Mas aí eu vou evocar de novo aquilo que para mim foi crucial, chama-se formação, chama-se conhecimento. As pessoas só atingem um lugar se elas estiverem dispostas a sacrificar um pouquinho mais do tempo dela. Se hoje a gente goza de um certo conforto na vida, mas foi a custa de muito sofrimento, sim, muita luta. Eu gosto de contar, quando eu cheguei no primeiro ano da faculdade, a primeira faculdade que eu fiz de contábeis, Roberto, eu tinha um professor de matemática militar da aeronáutica, chamado José Oswaldo, ele já faleceu. Excepcional professor, inclusive foi muito base para ser professor como eu sou, daquelas das aulas que eu dou até hoje, ainda dou aula em pós. Mas o Zé Oswaldo, primeiro período, na época não era período, era bimestre, era um ano, 4 bimestres, primeiro bimestre da aula de matemática para mim, ele chegava na sala de aula e falava, hoje nós vamos essa lista que é recordação da 5ª série. No outro dia chegava hoje a recordação da 6ª série, não dava aula. Ele partia de uma premissa que você estando na faculdade, você já sabia. Aquilo é 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, e por aí afora. E eu lembro que eu não lembrava nada, eu não tive uma base tão forte assim de matemática, eu não lembrava nada. Mas o frigir dos ovos, eu lembro que no primeiro bimestre, ele deu um monte de atividade, sem entregar essa atividade, certo ou errado, ele pontuava. Por isso que eu uso esse quando eu dou aula. Então, ele me deu 3 pontos de exercício para todo mundo, e a prova valia 7. Ele olhou na minha cara e falou assim, como você assinou a prova, eu vou te dar 1. Aí eu fiquei com 4 pontos. E na minha época, eu sou de uma geração que só gostava de tirar nota azul. Não tinha esse de nota vermelha e nota azul? Então, eu só gostava de tirar nota azul. E eu tirei a primeira nota vermelha da minha vida foi na faculdade. E aí eu fiquei traumatizado, falei, gente, comecei a estudar agora, eu vou perder o ano, entrei em desespero. Só que a partir do segundo bimestre ele era um excelente professor, ele começou a dar conteúdo novo e ele ensinava, sabe? E aí eu exercitava, o que eu estabeleci como meta, Roberto? Toda vez que ele marcava a prova, com 3 semanas de antecedência eu começava a estudar para a prova. E eu refazia todas as listas de atividade, todas as listas de atividade que ele dava. Tanto é que no segundo bimestre, valendo 10, eu fiquei com 9,5. No terceiro e no quarto, valendo 10, eu fiquei com 10 e 10. Então, no final, eu fiquei com 34,5. Quem vê achou que eu fui bem. Só que no início, ninguém viu. Mas isso era esforço. Eu tenho amigos hoje, graças a Deus. Alguns já faleceram, que era o caso do Adriano, um grande amigo meu, Adriano, que chama de Colado. E tinha outros, tem amigos vivos, como o Alexandre da Natalina, o Hecton, o Ebert, entre outros, o Gigi, eu não vou citar nome, daqui a pouco eu vou esquecer, vocês me pedem desculpa, que chegava lá em casa, Clodoaldo, vamos dar uma volta, vamos sair. Eu falei, hoje eu não posso. Por quê? Porque você tem que estudar. E eu abri mão, e eles sabem disso, de muitos finais de semana na minha vida para estudar. Até hoje eu estudo, Roberto, até hoje eu faço formação. Então o que eu gosto de conclamar, principalmente os jovens, né, se tiverem jovens assistindo a gente aqui, que a gente pode tudo que a gente quiser, Roberto. Nós podemos tudo que a gente quer, mas precisa ter base, e base passa por educação. Base passa por formação, mas principalmente por esforço. Você precisa de lembrar daquilo que eu falei, é 10% de inspiração, é 10% de dom daquilo que vem da sua genética, e 90% de suor, de transpiração. Se não tiver suor, se não tiver transpiração, você não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Então precisa disso. E aí a Marluvas, né, para retomar a sua pergunta, a gente percebe que a empresa evoluiu, cresceu muito, ainda tem muito potencial para crescer, principalmente nessa mudança nossa de evolução do ponto de vista profissional. Nós estamos saindo de uma transição, de uma gestão mais familiar, embora tenha muitos executivos profissionais, e migrando para uma extremamente profissional. E isso, obviamente, tende a contribuir para a empresa dar um salto maior ainda do ponto de vista de evolução, de geração de emprego, de novas unidades. Então é um processo. Vivemos um momento, como todo mundo vive, da pandemia, que gerou um desaquecimento no mercado, uma redução das vendas. Mas para mim, como eu sou um cara extremamente otimista, isso é só um período, isso vai passar e daqui a pouco nós estaremos todos 100% aí trabalhando, evoluindo e desenvolvendo, meu jovem. Qual que é a importância de ter mudado um pouquinho só a logo da empresa? Aquele M já não é mais aquele de início. É marketing. Na verdade, Roberto, nós como pessoas, a gente vai crescendo, a gente vai se evoluindo, tá certo? E você precisa ter comportamentos diferentes. Daqui a pouco, eu como diretor da empresa, às vezes eu gosto de tomar gosto de querer brincar como todo mundo e encher o saco dos outros, mas só quando você está numa reunião de trabalho, num momento sério, você tem um papel a desempenhar que te permite ser sério e te permite tomar a ação em relação àquela situação. A gente precisa ter essa postura. E a gente também acaba estabelecendo uma marca. Você, Roberto, hoje com seus 40 e poucos anos, não é o mesmo moleque que tinha 17, de 16. Algumas coisas você abriu mão, não porque não só não
aguenta, pela idade não permite a gente algumas coisas, mas também porque não é mais seu métier, não faz mais. Então é como se fosse uma marca. Se você pegar uma evolução da sua história, você vai ver que você tem marcas também. A empresa é a mesma coisa, a empresa não é diferente disso. A empresa, quando ela evolui, quando ela cresce, ela começa a precisar se identificar com o seu novo público, com seus novos clientes, com o seu novo modelo. A marca, como nós começamos lá atrás, se você voltar, a primeira marca era um M estilizado com algumas bolinhas, era um M bem magrinho e ele tinha bolinhas. Depois, com o passar do tempo, ele ficou mais cheio e ficou numa redoma, né? E hoje em dia, ele tem um sentido como se fosse uma evolução. Se você analisar o nosso M hoje, eu não sou especialista de marketing, mas quando ele foi vendido para a gente para mudar, ele parece um contorno de uma linha torcendo. É como se ele estivesse em movimento. Por quê? Para mostrar exatamente esse novo perfil da empresa, essa evolução da empresa. O marketing, quando você fala marketing, o marketing é uma palavra muito abrangente. A gente tem uma estrutura dentro de marketing que pensa de preço, outra que pensa em praça, outra pensa em produto, e o braço da publicidade, que é o quando você citou. Isso ajuda? Ajuda. Você estilizar uma marca, modernizar ela, te identifica com o seu público. Então, o nosso público já não se identificava mais com a marca anterior. Então, hoje, a nossa marca, nós usamos não só como estratégia de marketing, no sentido de ser o fiel, né, da balança, no sentido de promover publicidade, mas também porque ela é mais moderna. Ela está anos 2020. As marcas nossas foram importantes em cada período que elas viveram. Então, a mudança da marca da empresa, ela está associada a uma necessidade de evolução, como a própria empresa, como as próprias pessoas evoluíram. Então, esse era o sentido dela, entendeu? Clodoaldo, muito obrigado. Eu não vou tomar mais o seu tempo. Muito obrigado. Acho que o Cleito aí está fazendo uma pergunta aí. Posso responder para ele? Pode responder, pode ficar à vontade. O Cleito está perguntando aqui se na minha caminhada existe alguma coisa que eu arrependo, né? Que eu arrependo. Eu falo, Cleiton. Algo que você se arrepende, ele está perguntando aqui. Isso, exatamente. Uma coisa que eu pontuo sempre para você, para quem está ouvindo a gente, para o Cleiton, que a gente deve arrepender daquilo que a gente não faz. Porque quando você perde uma oportunidade, quando acontece alguma coisa na sua vida e você não tem a oportunidade Roberto, de fazer aquilo, talvez aquela situação não vai bater mais na tua porta. Então não deve. Claro que eu errei muito, que eu já fiz muita besteira na vida, já fiz coisas que hoje, de certa forma, eu posso vir a me envergonhar. Eu sou ser humano e todos nós, como somos seres humanos, nós somos passíveis de erro. Nós somos passíveis de falha e todos nós, obviamente, estamos sujeitos a essa questão. Então, o erro, ele é inerente ao ser humano. Agora, você fala assim, o que eu arrependo? Arrependo, às vezes, de algumas pessoas que eu queria sair e eu não pude sair, depois não saí mais, nunca mais vi. Arrependo, talvez, de um livro, um filme que eu queria assistir, depois ele não passou mais. Mas nada que seja significativo. Foi aquilo que eu falei no início, quando você me perguntava da minha história. Se eu pudesse voltar atrás e repetir tudo, até os erros, mesmo alguma coisa que eu digo hoje que eu possa vir a me arrepender, eu gostaria de repetir e fazer a mesma coisa. Porque isto é que me permite ser o que eu sou. Tá certo? Isso que permite ser que eu sou. Então eu não me arrependo das coisas que eu já fiz. Eu me arrependo daquilo que eu deixei de fazer, porque eu perdi uma oportunidade. Possivelmente ela nunca mais vai voltar. Então isso eu me arrependo. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado, Clodoaldo. Aqui. O que você considera mais importante na sua vida? Está perguntando aqui a Érica Bastos, a sua mana. A minha irmã, né? O Noca também perguntou um negócio de novo na sequência, e depois você olha para mim o que é, enquanto eu respondo a minha irmã. Em relação à minha irmã... Se você se orgulha de um sapateiro que hoje é um diretor, é um exemplo a ser seguido. Você contou a sua trajetória, né? Você só esqueceu de um detalhe. Você disse que quando você lixava o botina, você esqueceu de falar sobre o querosene, que era o seu parceiro ali. Na verdade, só quando ele lixava o botina, sabe quem trabalhava comigo? Não era o querosene. O querosene trabalhava um pouco mais atrás. Quem trabalhava do meu lado era o Pipa. O Pipa baixava a ruga. O Pipa baixava a ruga numa máquina atrás de mim, quase me matava de tanto barulho na minha cabeça, baixando ruga, tá certo? Tanto baixando ruga. Mas em relação à minha irmã perguntou, né, o que eu poderia... Opa, deixa eu voltar a pergunta dela aqui para me ver, porque é mais... O que você considera mais importante? Para mim, mais importante, Tica, vou chamar ela de Tica, que ela é minha irmã, na intimidade nossa. Mais importante para mim hoje na minha vida é a minha família.
né? Tudo que eu conquistei do ponto de vista material, vamos assim dizer, isso vai ficar aqui. Agora, o amor, a relação com as pessoas, né? Eu tenho hoje 28 afiliados, eu tenho uma penca de família, de amigos. Então, para mim, as coisas para mim mais importantes são as pessoas que fazem parte da minha vida. Os meus familiares, em primeiro lugar, os meus amigos, os meus colegas. E eu falo até, Cleito, até os meus inimigos, se é que eu os tenho, eu praticamente não me recordo de pronto de pessoas que não gostam de mim. Claro que eu não sou perfeito. De novo, eu não sou igual o Nelson Rodrigues fala, não sou, né, unanimidade. Mas eu acho que as pessoas que compõem minha vida, o pessoal que trabalha comigo na Marluvas hoje, meu time da área de gestão de pessoas, eu lembro que a Soraya está aqui, por exemplo, é a minha segunda família, e tudo que eu produzo, todos os resultados que eu tenho hoje na vida profissional, é fruto do que eles fazem para mim. Então, automaticamente, eu tenho como valor, tá, primordial cuidar daqueles que cuidam de mim. Não só como um retorno, mas porque eles são importantes. Então, a minha família, os meus amigos, os meus colegas, as pessoas que, né, o pessoal brinca, meus crush, tudo que eu me envolvo na minha vida, eu me envolvo de corpo e alma. Eu acho que as pessoas são importantes, porque os bens materiais podem acabar. Os bens que você adquire podem ser destruídos pela enchente, pela pandemia, mas as pessoas vão ficar sempre com você, tá certo? Em relação à pergunta do Cleiton, se eu sinto orgulho de ser sapateiro hoje e ser um diretor, eu sinto orgulho sim. Eu acho que a gente tem que ter orgulho da nossa história, tem que ter orgulho de onde a gente chegou, sabe, Roberto e Cleiton? Então eu acho que eu sinto orgulho sim. Eu já tenho hoje na diretoria da empresa pessoas que trabalharam comigo que não eram diretor, que foram promovidos. Gostaria muito de poder ainda assistir à ascensão de outras pessoas que vêm da produção, terem a oportunidade de ser diretor da empresa, como eu, como outros têm lá também, tá certo? Sinto orgulho. O Xandinho trabalhou comigo também, ele perguntou se eu acho que eu cheguei no topo profissional e pessoal. Ô Xande, se me permite a forma de falar, né, o Alexandre Marques, eu queria falar uma coisa, Roberto, que eu ouço muito de um amigo meu, que é o Milton, ele é consultor, e ele também é psicólogo, entre outras formações, e ele fala que perfeito é o cadáver. Você só atinge a perfeição, só chega no topo quando você morre. Então, Xande, se me permite, eu acredito que eu não cheguei no meu topo, não. Eu vou fazer 50 anos sexta-feira, no Dia dos Namorados, por isso que eu estou encalhado até hoje, e eu acredito que ainda tem muito a construir na vida, muito a fazer. Eu ainda acredito que eu tenho um propósito muito bonito de vida, não só no meu trabalho na empresa, não só na minha vida pessoal. E eu estou numa eterna busca, né? Tem uma passagem que eu gosto muito, uma historinha de um filósofo, ele fala que a pessoa estava buscando sempre, buscando melhorar, aí um dia ela parou de buscar, aí foi quando ele morreu. Então eu acho que enquanto vida eu tiver, eu ainda estou buscando, então eu não atingi o topo. Eu acho que o topo se atinge quando você parte para a glória, tendo cumprido uma missão e um propósito de vida. E eu ainda estou pesquisando, ainda estou buscando esse meu propósito de vida, entendeu, Xande? Né? Tá certo. Ô, Clodoaldo, queria agradecer, porque senão a gente vai passar do tempo e a gente vai perder o vídeo, porque tem um limite. Certo. Tranquilo. Vamos marcar para mais para frente uma outra live, aí você vai falar sobre a sua experiência como professor universitário e também Perfeito. nós temos uma próxima live para você falar sobre as suas viagens. Sem problema, estou à disposição, Roberto. Eu estou devendo uma live, a gente pode até combinar falar sobre o caminho de São Tiago de Compostela que eu fiz caminhando 32 dias, 900 quilômetros. Foi uma experiência muito rica também. Estou à disposição. Agradecer a você, Clodoaldo. Eu que quero agradecer você, ao Luca, pela oportunidade. Primeira vez que eu falo com vocês. Já tinha mexido com o Luca de um dia fazer uma entrevista quando ele fazia filmagem, né? Agora estou usando a live. Quero agradecer as pessoas que assistiram, acompanharam aqui. Eu vi que teve um movimento bastante importante. Chegamos a ter picos de 30 e poucas pessoas aqui, amigos, colegas, né? E eu agradeço muito, principalmente a Deus, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha história. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouco da história da gente. Eu fico feliz por vocês terem lembrado, né, e trazendo essa história aí para me permitir falar. Agradeço individualmente a cada um que está aqui. Estou vendo aqui a Soraya comentando, do que está assistindo. Eu vi o Cleito lembrando do Afonso Pilatos, que ele ia lavar a mão. Né? Eu lembro aqui do Anderson, do Roberto, meu conterrâneo, que eu passei férias na cadeira muitas vezes. Né, a própria minha irmã aqui, eu não vou poder falar todo mundo, mas eu quero agradecer todo mundo que entrou, né, a Elisângela aqui, que disse que dia 12 é dia dos namorados e meu dia também, né, foi professor dela,
Então, assim, é muito legal, Roberto, esse feedback, esse retorno. Obrigado mesmo vocês pela oportunidade, vocês estão de parabéns aí pelo trabalho, continue assim, e a gente marca assim, um dia a gente combina aí e a gente marca assim, tá bom, meu jovem? Vou marcar então a próxima live para você falar aí sobre São Tiago de Compostela, é isso? Isso, uma viagem incrível que eu fiz, muito bem. Tá certo, Clodoaldo, muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. Você é Amém, você orgulho também. aqui na cidade, pela sua capacidade e, acima de tudo, pelo seu conhecimento e por você ser uma pessoa assim tão legal, tão inteligente, mas, acima de tudo, uma pessoa que valoriza principalmente a família e as coisas mais importantes que nós temos. Muito obrigado, uma ótima noite, que Deus abençoe. Ô, Roberto, depois ser gravado, né? Depois você manda o link para mim. O Nouca tem meu zap para me divulgar para outros amigos se não puder assistir. Eu vi aqui no início o Afonso, um amigo meu, ele lá de Búzios, ele estava acompanhando, ele falou que não podia assistir tudo para mandar para ele assistir depois completo, tá bom? Fica no Facebook, no YouTube e no IGVT. Vou publicar Perfeito. já. Tá bom, meu Ok, querido. Clodoaldo, muito obrigado. Deus Obrigado a você, abençoe. boa noite. Fique com Deus também. Tchau, tchau. Amém. Tchau.